Agora a gente vai seguir falando sobre novo coronavírus, sobre política, sobre disputa, sobre impasse, sobre busca de solução, com um dos principais personagens da oposição no Brasil ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas também um dos homens públicos que tenta aí formular caminhos para que a gente não fique sempre refém do impasse. Eu estou falando do governador do Maranhão, que já aparece aí na sua tela, Flávio Dino. Governador, muitíssimo obrigada. O senhor me ouve bem? Ouço bem, Daniela. É um prazer falar com você. Também cumprimentar a Carol e todos os telespectadores. Governador, a gente quer falar bastante sobre a questão do coronavírus aí no Maranhão, entender um pouco a evolução. A gente já tem quase 100 mil casos confirmados da doença aí no seu estado, mas eu quero começar trazendo agora dois fatos importantes dos últimos dias. Eu vou começar com o mais recente, que é esse impasse que se estabeleceu entre o ministro Gilmar Mendes e os militares por uma crítica bastante incisiva dele, um ataque à gestão do Ministério da Saúde, que está sob o comando do general Pazuello. O ministro Gilmar Mendes associou ali os militares, dizem que eles estão se associando a um genocídio pela inação no enfrentamento à crise. Eu queria saber como é que o senhor viu essa crítica e se acha que pode ter consequência esse pedido de apuração que foi feito pelo Ministério da Defesa na Procuradoria-Geral da República. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes apontou um problema grave que nós temos hoje no Brasil, que é essa altíssima ocupação de cargos no serviço público civil por militares. E isso é de constitucionalidade duvidosa, uma vez que são missões e papéis diferentes. Ora, isso se dá em vários âmbitos hoje na máquina pública federal, inclusive nesta sensível área da saúde. Creio, portanto, que há um convite à reflexão feito pelo ministro Gilmar Mendes, que longe de despertar reações corporativas, deveria despertar, sim, uma revisão disto, porque cada um tem as suas atribuições, as suas competências, as suas aptidões, e creio, portanto, que, do ponto de vista jurídico formal, não há nenhuma razão para essas reações que são lamentavelmente corporativistas. E, infelizmente, as Forças Armadas, ao exercerem esse plexo de funções públicas de modo inusitado, acabam ficando expostas a esse tipo de crítica. Então, se eles têm os bônus, é claro que devem ter os ônus derivados dessa inusitada, inédita, eu diria, assunção de funções públicas civis, que talvez nem na ditadura militar houvesse se verificado com essa largueza. Governador Carol Nogueira participando então dessa conversa com o senhor, meu boa tarde também, mais uma vez bem-vindo. Então, destacando a questão da presença de militares na parte da saúde, como falávamos há pouco dos números no estado do Maranhão, no que se refere à Covid-19, a gente está acompanhando também como a doença está se comportando no seu estado. Tivemos a terceira mudança no Ministério da Saúde durante a pandemia. Qual que é a avaliação, então, que o senhor faz nesse momento do Ministério da Saúde, nessa articulação junto ao governo do Maranhão? A forma federativa de Estado é composta por dois pilares. A primeira é a descentralização, neste caso constante do artigo 23 da Constituição. De outro lado, coordenação, ou seja, não são estados confederados, é uma federação. Nós precisamos, portanto, que além da descentralização de competências, de atribuições, haja essa coordenação nacional. Não há dúvida de que, em face dessa descontinuidade administrativa que você aponta, nós temos muita ineficiência de um modo geral. E não se cuida de uma crítica pessoal a A ou B, mas sim um problema institucional do país. Não é possível que, em meio a uma pandemia, nós tenhamos esse nível de instabilidade gerencial. Isso, de fato, é inusitado, é realmente quase que inacreditável. Então, não há dúvida que já passou da hora de haver uma equipe estável
comandando o Ministério da Saúde, para que nós possamos, inclusive, enfrentar a continuidade do problema, uma vez que, infelizmente, é falsa a ideia de que o coronavírus já está indo embora. Ele aqui está, em alguns lugares com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas não há dúvida de que esse desafio permanecerá por alguns meses, quiçá possamos adentrar o ano vindouro. Então, é um problema institucional que o Bolsonaro tem que corrigir o quanto antes. Eu vou seguir falando sobre mudanças promovidas pelo governo, ou não mudanças, no caso da saúde, mas temos a novidade da educação. Gostaria de saber como é que o senhor avaliou a chegada do novo ministro da Educação e o histórico, né, que foi se desvelando, né, o histórico dele que foi se desvelando, especialmente nas redes e na imprensa, ao longo dos últimos dias. E já pedindo para o Edu, se puder deixar aqui a Renata Agostini e o Yuri Pita em ponto de bala aqui embaixo da gente, para já, perfeito, muitíssimo obrigado, já ingressarem na conversa com o governador Flávio Dino do Maranhão. Eu tenho a viva esperança de que finalmente nós tenhamos um ministro da Educação. O fato que nós estamos há 1 ano e meio sem ministro da Educação. Este senhor que foi agora nomeado tem uma atuação na área, numa universidade privada reconhecida no país. É claro que não, o seu perfil não converge com aquilo que eu particularmente penso, mas, evidentemente, o presidente da República tem legitimidade popular, uma vez que foi eleito, para escolher os auxiliares segundo a sua visão ideológica, que não é a minha. Eu espero que o ministro tenha a capacidade, inclusive, de renunciar, de abandonar as crenças pessoais que ele tem direito a ter e colocar em primeiro lugar o interesse público, a capacidade de ouvir, de dialogar. A educação brasileira tem desafios dramáticos. Temos a temática do Fundeb, o Enem, o próprio calendário escolar, retomamos ou não em face da pandemia, e não há nenhuma diretriz nesse momento. Então, certamente, o novo ministro da Educação não é alguém que eu nomearia para a minha equipe. Porém, espero que ele tenha sucesso e que assuma a função e tenha a capacidade de ouvir, sobretudo ouvir os secretários estaduais, os secretários municipais, a UNE, a UBS, as entidades dos professores. Quem sabe dê certo, eu torço para que dê certo, porque nós estamos, repito, há 18 meses sem ministro da Educação no Brasil. Passamos então a palavra, governador, aos nossos analistas. Começamos com a Renata Agostini, que também tem uma pergunta ao senhor. Como vai, governador? Boa tarde. Nós vimos mudanças significativas no governo nos últimos tempos, né? Por exemplo, o presidente decidiu adotar um tom diferente em suas falas, ficou muito mais recluso, também pontes ali com o Congresso, formando uma base aliada. O senhor acha que esse é um novo momento do governo Jair Bolsonaro? O senhor acha que é algo temporário? Como você vê o que muitos dizem que é uma guinada? Eu acho que nos últimos dias as condições institucionais do país melhoraram. Ou seja, nós temos uma situação em que a ausência do presidente da República é bem-vinda, o que seria uma negação quase conceitual da noção de presidencialismo. Quanto mais ausente ele está, melhor para o país. Isto, obviamente, é um grave problema. Agora, infelizmente, Renata, não acredito que isso seja algo que se perenize, uma vez que conheço o Bolsonaro e o estilo dele é muito singular, eu diria. E nós temos os problemas que o cercam e cercam os seus amigos e familiares, aparentados, e ele deseja estancar processos judiciais. Temos agora esta decisão judicial sobre o Queiroz e a sua esposa. Então, eu acho que a atitude pessoal dele depende muito desses processos judiciais. Como eu não acredito que haverá uma espécie de pizza, de operação abafa, ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia tem que continuar a apurar os graves indícios que existem, creio que muito em breve teremos
uma tensão institucional derivada do fato de o presidente da República não aceitar controles institucionais. Nós estamos vendo isso, Renata, com esse tema dos militares. Quer dizer, eles reagem mal a uma crítica, como se eles fossem intocáveis. Qual instituição humana que é intocável? A não ser que eles se vinculassem estritamente àquilo que está na Constituição, ou seja, cuidassem da defesa externa do país. No momento em que eles querem exercer funções políticas, tem que se submeter ao debate político, inclusive para ser criticado. Se não quer ser criticado, não assuma função pública. Então, como eles reagem mal até uma crítica, fico realmente pouco esperançoso de que esse amainar do ambiente se estenda. Eu, particularmente, gostaria que se estendesse, só não faço, nesse instante, acreditar nisto, por conta desses fatores. Yuri Pita, sua pergunta. Obrigado, Carol. Boa tarde, governador. Obrigado por estar conosco. Seguindo nessa linha dos militares assumindo funções que anteriormente estavam nas mãos dos civis, também está sob responsabilidade dos militares e aí também personificado no papel do vice-presidente Hamilton Mourão como presidente do Conselho da Amazônia, a questão do combate ao desmatamento ilegal e a preservação da Amazônia. A gente viu todo o contexto de investidores internacionais e mesmo empresários brasileiros demonstrando o quanto isso está se tornando uma questão de risco, inclusive, para a economia brasileira. Queria ouvi-lo como governador de um dos 9 estados da Bacia Amazônica, como que o senhor avalia a atuação do vice-presidente, general Hamilton Mourão, no Conselho da Amazônia, a atuação do ministro Ricardo Salles, que é o civil responsável pela pasta, e dos próprios militares com a GLO, com o decreto de garantia da lei e da ordem para o combate ao desmatamento ilegal na região amazônica. Essa última GLO ambiental, já agora há poucos meses, eu resolvi não aderir, porque há no decreto algo estranho, no sentido de que, a meu ver, estranho e inconstitucional, ilegal, no sentido de que, pelo decreto, o comando de todas as ações ambientais, inclusive de fiscalização, migram das autoridades civis para as Forças Armadas. E por isso eu não coloco meu nome nesse tipo de coisa, que não considero condizente com a ordem jurídica. Então eu não pedi a GLO e não houve GLO ambiental neste ano, houve do ano passado. Vamos ver como será agora o novo regramento. O vice-presidente Mourão tem sido muito cuidadoso no sentido de ouvir os governadores, já promoveu 2 ou 3 reuniões, veio aqui ao nosso estado e aos demais estados, preocupado em colher as sugestões, me parece um bom caminho. Agora nós temos que desmilitarizar isto e dar independência às autoridades, aos agentes fiscais do IBAMA, do ICMBio, para que eles possam agir. Porque o que houve ano passado foi que aconteceu, por força das posições extremistas do presidente da República, uma espécie de liberou geral. Ou seja, aqueles predadores, poluidores, consideraram que não havia fiscalização alguma. E aí realmente vimos cenas lamentáveis de incêndios, de desmatamentos ilegais. Me parece que agora a cena é melhor do que no ano passado. Eu espero que o vice-presidente Hamilton Mourão, com este cuidado que tem tido do diálogo, consiga manter esse delicado equilíbrio em que as Forças Armadas têm um papel auxiliar, mas não de comando sobre as ações ambientais, e nós consigamos melhores resultados. Porque você, Yuri, como disse, e essa é uma questão delicada, delicadíssima, para os interesses econômicos do nosso país. Nós estamos falando de exportações, portanto, nós estamos falando de empregos. Então, a temática ambiental hoje é relevante em si mesma e, naturalmente, tem todos esses desdobramentos, inclusive no que se refere à já fragilizada economia brasileira, que não pode, nesse momento, se expor a sanções internacionais. Agora, o senhor acha que o risco dessas sanções internacionais, porque a gente vem numa crescente, né? Primeiro foram grandes
Yuri é que tem esse número na cabeça, 33, Yuri, grandes fundos, é isso? Tinha começado com 29, depois outros aderiram, mas Perfeito. a carta original era de 29 fundos. Então, primeiro a gente começa com esses 29 fundos internacionais, fazendo uma carta com críticas públicas, cobranças do governo. Aí entram em cena players nacionais importantes, bancos, grandes empresas, Suzano, enfim, grupos que têm forte influência aqui dentro do Brasil. E aí a gente vê alguma mobilização. Minha pergunta é se essa pressão econômica, aliada à pressão de governos, porque lá fora, França, Alemanha, outros países já tinham manifestado preocupação com os rumos da política ambiental do Brasil, se isso seria suficiente para uma guinada de rumos que possa incluir, inclusive, talvez a mudança do titular ou do quadro que está cuidando aí da proteção ambiental no governo Jair Bolsonaro. Eu acho que são passos importantes, não há dúvida, porque sublinha a urgência da temática, reforça, portanto, a visão do desenvolvimento sustentável e, a meu ver, leva a decisões governamentais no plano federal. A principal delas é garantir autonomia técnica para os agentes de fiscalização e deixar registrado, sublinhado, que a lei será cumprida. Basta isso. Em nível estadual, em nível municipal, essa mensagem tem um efeito poderoso. Agora, não pode, eventualmente, o vice-presidente da República ter esse tipo de atuação séria e, ao mesmo tempo, o presidente da República ficar estimulando, como ano passado ocorreu. Então, acho que essa unidade de comando é muito importante e não há dúvida que essas pressões econômicas, internas e externas, ajudam a que o governo federal reflita melhor e evitemos o desastre que aconteceu no ano passado. Governador, falando de um bastidor bem político, falando um pouquinho sobre o convite do PSB para que o senhor faça parte da legenda. Minha pergunta é muito objetiva, se o senhor vai aceitar o convite e se esse convite está condicionado à sua candidatura à presidência pelo partido. Carol, a sua pergunta é bem objetiva mesmo. E claro que... claro isso, que eu vou o poder te do jornalismo. Claro. E eu vou te responder objetivamente. Eu vou te dizer, não sei. Eu acho que nós temos que esperar o próximo ano para definir o principal, que é uma redefinição partidária geral no país. Nós vamos ter um redesenho inevitável, tendo em vista que as novas regras de cláusula de barreira e fim de coligações proporcionais levarão a muitas fusões e incorporações partidárias. Não agora, porque teremos eleições municipais e cada partido vai enfrentar com a sua tática eleitoral. No próximo ano vamos ver. O PCdoB tem uma relação muito próxima com o PSB. Vejamos que a nossa presidente nacional é vice-governadora de Pernambuco, com o PSB, e nós temos essa aliança na cidade de Recife e outras cidades de Pernambuco, ou seja, desde o berço nós temos essa aliança. Então, uma proximidade, um diálogo com o PSB é muito bem-vindo, muito positivo para o país. Eu era muito amigo do Eduardo Campos, e uma pessoa que sempre nos ajudou, e é um caminho sim, Carol, uma aproximação maior do PCdoB com o PSB, mas nunca assim uma coisa unilateral minha, de que eu vou sair do PCdoB para ser candidato a presidente pelo PSB, isso não, isso jamais, mas uma aproximação, uma aliança, quem sabe uma incorporação, uma frente partidária, uma federação, é um bom caminho. O senhor está falando em fusão de siglas, é isso? O senhor vê um caminho em que haja aí uma incorporação de um partido pelo outro e disso nasce uma nova sigla ou prepondere a sigla que for maior, digamos assim, que nesse caso é o PSB, é isso? É nisso que o senhor está trabalhando? O PCdoB, Daniela, já fez uma fusão recentemente com o Partido Pátria Livre. Então, é uma tendência do sistema partidário. Nós temos 30 partidos, vamos cair para 10. Provavelmente no próximo ano, 10, 12. Então vão haver muitas fusões, muitas incorporações, não só no campo da esquerda. E isso atende a um dos objetivos dessa reforma política, que é exatamente diminuir o número de partidos. Não que o PCdoB deixará de existir, vai ser extinto, não é isso. Mas como legenda eleitoral, você pode ter as chamadas federações partidárias, como nós fizemos na prática uma federação PCdoB Pátria Livre.
que está em vigor nesse momento e a tendência é que outras aconteçam, não só no nosso caso, mas também em outros segmentos, mesmo na direita brasileira, que muitos partidos pequenos e médios deixarão de existir no ano de 2021. Perfeito. Governador, eu queria agradecer aqui, muitíssimo obrigada, a sua participação no CNN 360, sempre bom contar com suas reflexões. Portas abertas, desejo muito boa sorte e bom trabalho para o senhor. Agradeço a vocês e cumprimento pelo trabalho e cumprimento todos os telespectadores. Tenhamos sempre fé e esperança que vamos vencer o coronavírus e a crise econômica.